Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa segunda-feira aí no nosso Café com Bíblia e vamos iniciar o nosso estudo hoje. Vamos falar sobre mente confusa. Já ouviu falar sobre isso? Já procurou sobre isso na Bíblia? Então, se você está chegando agora aí, espero que você acompanhe o estudo, né? Que você esteja com uma Bíblia em mãos, ou se você vai apenas acompanhar, que você anota, que você dê total atenção à palavra de Deus. Não se preocupe com o que vamos falar, estaremos embasados na palavra, daremos os versículos, né? Daremos os capítulos, mencionaremos a mesma palavra que você tem na sua casa, só explanaremos um entendimento conosco, né? Para iniciar tudo dessa noite. E você já então, para as nossas cabeças, vamos fazer uma oração breve para não nos alongarmos muito. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos o direcionamento sobre esta noite através do Pai, pedimos a Ti que cuide de cada alma, de cada vida, meu Deus, que se chegar a assistir, ó Pai, que por acaso vir a ver este vídeo, seja tocado por Ti, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então, boa noite a todos, que a paz esteja convosco. Então, a gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre mente confusa, né? É algo que a gente tem estudado um pouco, né, sobre isso. E lá em Tiago 1, do 5 ao 8, fala um pouquinho sobre isso. Então, tá escrito assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre em todos os seus caminhos. Então, aqui já no início, ele começa a falar de algo muito importante. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar liberadamente. Sem ali fala sem lhes improperar, ou sem falar nada a respeito, ele simplesmente lhe dará, ele lhe entregará. Então, o importante é que é o que é sabedoria, né? Sabedoria é um conjunto de conhecimento em que eu consigo pôr em prática aquele conhecimento. Então, se você tem dificuldade, e quem é que não tem? Porque ninguém é perfeito. Então, todos nós, seres humanos, temos dificuldade de pôr a palavra de Deus em prática. Por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo. E ele fala, quem necessita de sabedoria, peça a Deus e ele vai dar. Ou seja, ele vai ajudar você a receber todo esse conhecimento da palavra e você conseguir pôr em prática. E o ponto está aqui, ó. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida ou agitada pelo vento. A onda do mar, ela simplesmente vai de um lado, ela vai para outro, ela não tem um ponto fixo, um ponto exato. E nós, quando estamos confusos, nós não temos um ponto fixo em nossa mente. Nós somos agitados por qualquer coisa externa que aconteça ao nosso redor. Nós saímos do foco totalmente quando somos atingidos por problemas, por dificuldades, e aí está o ponto. A mente confusa. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós devemos estar atentos para isso. Quando a gente vê que está vindo uma onda forte, a gente não ir no balanço da onda, a gente ficar firme. E ali fala no restante do versículo: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? São duas mentes.
homem indeciso, ou seja, não sabe o que quer. Vai e pede a Deus alguma coisa e já duvida. Isso não vai acontecer. Ou aconteceu alguma circunstância, realmente Deus não vai me dar. Ele não vai me dar isso. Ou seja, não confia em Deus. Ora e não espera. Ele ora e não aguarda, ele fica ansioso, ele é impelido pelas ondas e vai na onda. E ali é algo muito importante. Não pense que esse tipo de homem alcançará do Senhor alguma coisa. Que é o quê? Não vai ter a oração respondida. Quando temos mente confusa, quando temos ânimo dobre, ou seja, duas mentes, uma hora estamos focados em algo e outra hora não. O que você acha sobre isso, Jonathan? Ali quando fala o ânimo dobre, né, duas mentes, como você encontrou, seria duas formalidades de pensar, duas maneiras de se expressar, né? A Bíblia diz para nós ali, por exemplo, no ato de pedir, quando a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 5, né? Quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé. É a gente se recordar do que você falou sobre esperar, né? Porque o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, ele diz lá, é necessário que aquele que se aproxima de Deus antes creia que ele existe. Por eu crer em Deus é que eu vou pedir, e por eu crer que Deus vai me dar é que eu peço. E se eu peço, devo esperar. Eu devo aguardar pelo que Deus vai me dar. Porque eu só pedi porque eu sei que Ele pode fazer. Isso é eu ter uma só forma de pensar. E não eu pedir e deixar a Deus dará, como diz o ditado. A hora que Deus quiser, Ele faz. Não, é eu estar na expectativa que Deus vai fazer. Eu peço, como que acontecia com o povo de Israel lá, principalmente no livro de Juízes, quando se levantava o clamor a Deus, eles ficavam na expectativa que Deus levantaria alguém para livrar eles, né? O povo, a Bíblia diz para nós que o povo clamou, e a gente começa a decidir, a procurar o que significa isso, porque todo mundo ora. Será que eles não oravam pedindo uma resposta? Será que eles não oravam pedindo um alívio? Mas a Bíblia destaca que no dia que o povo clamou, o Senhor ouviu. O ato de clamar vem com uma expectativa de uma resposta a ser nos dada. Eu clamo e fico esperançoso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu preciso esperar. E se eu tiver o ânimo dobro, como você disse ali, homem de ânimo dobro ali é o ser humano, não é homem no sexo masculino. A palavra homem ali é humano, é vermelho, né? É feito do barro, é o homem criado por Deus. Então, homem, ó ser humano de ânimo dobre. Então a gente não pode ser assim, a gente tem que ser focado em Deus. A gente precisa estar com a nossa fé alicerçada em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que é para a gente permanecer no mesmo fundamento. Que a nossa fé esteja posta naquele que é a pura rocha. Eu entendo por esse caminho aí, Lorena. E o que a gente pode considerar a respeito disso, né? Lá em Tiago 1,22 fala o quê? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós nos enganamos também, nos tornamos mentes confusas. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra, né, nós a recebemos e não praticamos ela. Nós nos enganamos, nos tornamos mentes confusas. Eu não consigo pôr em prática aquilo que eu recebo, aquele conhecimento que eu recebi, eu não consigo torná-lo em sabedoria. E vem aquela frustração, né? Você sabe o que deveria fazer e não conseguiu. Você sabe o que você deveria, como você deveria orar, você ora, mas o teu inconsciente já vem assim, opa, já fiz isso, já errei, não tô conseguindo. Então você já começa a se cobrar, né? E ali é muito importante, tornar-vos, pois, praticantes da palavra. Então se eu apenas ouço a palavra e eu não consigo praticá-la, eu já começo a me enganar. Da mesma forma, quando
quando eu tenho esse ânimo dobre, né? Que são ali duas mentes, eu me torno indeciso. Eu sei o que devo fazer, mas não faço, né? Então é um ponto que atinge muito nós todos como seres humanos. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho isso para saber como a gente se firmar em conseguir resistir esses problemas, essas dificuldades, esses pensamentos que muitas vezes nos afrontam, né? E principalmente em momentos difíceis, a gente se torna em impasses, né? Às vezes vem aquelas grandes tribulações e a gente acaba meio se balançando, e quando você consegue lembrar de uma palavra, você se firma naquilo. A gente deve pensar muito ali sobre uma mente confusa, de quando a gente ora e fica esperando, a gente aguarda uma resposta, porque oração, principalmente quando acontece, né, se tendes necessidade de alguma coisa ou de sabedoria, peça. O ato de pedir é o ato de você se reverenciar a Deus, é o ato de você orar, e oração é diálogo. Se só eu falar durante uma oração, não se tornou uma oração, não se tornou um diálogo, se tornou um monólogo, onde só eu abro a minha boca e só eu falo. E eu saio tão vazio quanto eu entrei, porque eu não saio com esperança alguma de ter uma resposta. Então, quando a Lorena ela fala assim sobre uma mente confusa, ela traz o reflexo da palavra de Deus de quando chegamos em Filipenses, e a palavra de Deus diz assim: nestas coisas pensai, em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é reto perante ao Senhor. Então, a palavra de Deus, quando ela trabalha a nossa mente, ela fala muito sobre a nossa forma de pensar. O Novo Testamento ele trabalha muito sobre o ato de como pensamos, onde tudo começa na nossa maneira de pensar. Por exemplo, se você for olhar quando Jesus responde sobre o grande mandamento, ele diz que é para amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, né? Porque primeiro a gente ouve a palavra e a gente julga na nossa mentalidade se aquilo é correto ou se aquilo não é. Se aquilo se enquadra no padrão do que é certo ou do que não é. Por isso que quando a gente chega no livro de Romanos, quando vai falar da forma de pensar, a gente chega em Romanos 12, ele diz: transformai-vos a vossa forma de pensar, não vos conformeis com este século. Então o ato de mente confusa é a gente transformar a nossa mentalidade através da palavra de Deus. Por isso que Tiago 1,22 diz: sede depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Se a gente for olhar a respeito disso mais a fundo, o que é uma mente confusa, o que é uma mente que não pratica a palavra de Deus, sabendo que deveríamos cumprir a vontade de Deus, é como se a gente chegasse em Lucas 6,46, onde Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica, mostrarei a quem é semelhante. Você já pensou se eu e você só ouvimos a palavra e não praticamos? Jesus ele diz que ele vai mostrar a quem somos semelhantes. A quem eu e você somos semelhantes? A um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha? A um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia? A gente precisa ver qual é a nossa mentalidade e mudar ela. Muitas vezes isso traz uma coisa que traz muita confusão interna, né, dentro de nós mesmos. Está lá em 1 Coríntios 2,4, diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, muitas vezes, né, o nosso homem natural quer falar mais alto que o homem espiritual. Ou seja, você ouve a palavra, você lê a palavra, você acredita, você crê que Jesus pode fazer aquele milagre em sua vida, você ora, você coloca em oração no altar de Deus e crê que aquele milagre vai acontecer. Aí quando começa a vir as ondas do mar, a agitação, a tempestade, o dia a dia, você começa a voltar para o lado natural. Eu acho difícil isso acontecer comigo, né? Eu acho difícil acontecer aquele milagre, eu acho que Deus não quer isso pra mim. Você já joga de novo nas costas dele. Deus não quer isso pra mim, esse milagre aí não vai acontecer. É de novo uma mente confusa, que uma hora tá firme na fé,
buscando o impossível em Deus e outra hora se volta no natural, olhando para as circunstâncias externas, achando que nem um milagre Deus poderá fazer, porque é algo muito difícil. O ato de racionalizarmos, o que é racionalizar? É tornar algo lógico, é do ser humano. Nós racionalizarmos e vermos, é lógico que, né, se eu estudar, se eu fazer faculdade, talvez eu consiga aquela vaga e talvez vá para frente. É algo lógico, então eu vou por esse caminho. Mas se eu não estudar, talvez dê certo de dar certo aquela vaga e eu entrar da mesma maneira. Mas racionalizando, o homem não vê o impossível, ele vê o que é possível. E tá aí o ponto que traz muito a mente confusa. Porque o homem nunca vai conseguir atingir realmente o propósito daquilo que Deus quer para nós, mentalmente. Porque a palavra diz, né? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Né? Deus sabe muito mais além do que pedimos, Ele pode fazer. Muito mais além do que pensamos, Ele pode fazer. Nós somos ilimitados, sim, quando nós recebemos a fé, acreditamos, alimentamos a fé, nós somos ilimitados, porque nós cremos que Deus pode fazer o impossível. Agora, quando nós começamos a criar barreiras e nos limitar e racionalizar, por quê? Mas será que é assim? Você não está vivendo pela fé. E isso é um ponto assim que é muito importante, é uma coisa do nosso dia a dia e que a gente tem que parar para pensar. Porque se você está em uma mente confusa e já se viu assim em algumas maneiras, a gente vai trabalhar ao decorrer desta live aí, né, uns pontos para a gente se fortalecer mais, para ter realmente o agradar, né, a nossa vida ser do agrado de Deus. A gente precisa entender quem é o nosso Deus. Não é que a gente precisa entender para explicar Ele, a gente precisa entender o que Ele quer de nós, quem Ele é para nós, né? O quanto nós confiamos nele, o quanto nós exercemos a nossa fé nele, o quanto a nossa mentalidade está ligada a ele, o quanto somos espirituais, porque se nós formos olharmos biblicamente, vivemos como naturais, mas somos mais espirituais do que naturais. Aqui a Bíblia, quando ela fala para nós ali em 1 Coríntios 2,4 sobre o homem natural não aceitar as coisas do Espírito, quando a gente chega a entender que Deus, Ele é criacionista e nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos seres criacionistas também. Quando nós vamos entender ali como foi a criação, a Bíblia diz que Deus em si, em seu coração, criou o homem. E quando o homem estava criado, ele enxergou o homem lá na frente, já formado, vivendo a sua vontade. Quando a gente observa isso, a gente vê que no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou. Mas só no capítulo 2 é que Deus formou. Quando a gente percebe a respeito do homem não aceitar as coisas do Espírito, dele ser natural, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, está nos chamando a atenção que devemos ser mais espiritual, porque Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, vai nos dizer ali que o Espírito de Deus fala em nosso espírito que somos filhos de Deus. Sendo assim, só é possível a partir do momento que lemos Efésios 1,4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso nos mostra o capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou o homem. E no capítulo 2, Deus formou o homem. Essa verdade ela é tão exata que no capítulo 1 de Gênesis a gente vê o quê? Disse Deus, falou Deus, mandou Deus, ordenou Deus. Aí quando chega no capítulo 2, e agora Deus tem o homem formado, porque ele forma o homem do pó da terra. Você não encontra mais, disse Deus, ordenou Deus. A partir do capítulo 2, que o homem já é existente, já é em matéria, agora Deus é Senhor do homem. A partir do capítulo 2 você encontra lá, e disse o Senhor Deus, e mandou o Senhor Deus. Então a palavra de Deus está aí para nós conhecermos e entendermos a linguagem que ela está trazendo para nós. E ela está nos mostrando, quando ela diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, para nos mostrar
que nós somos mais espirituais do que naturais. Só para você ter uma ideia, você fala com Deus e Deus é espírito. Você deveria, eu deveria, nós deveríamos crer antes de tudo. Porque se vamos falar com um Deus que é espírito, é nós em espírito falando com este Deus, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e de verdade. Então todo aquele que se achega a falar com Deus deveria entender quando a Bíblia diz assim: aquele que me procura de madrugada, este me achará. O que ela está dizendo? Está dizendo basicamente assim, eu quero dar um exemplo assim, por exemplo, você que me conhece, eu sou o Jonathan, e eu sou o teu amigo. E você pode sempre contar comigo. Só que mesmo você sendo meu amigo, sabendo onde eu moro, sabendo onde eu estou, eu lhe digo que só posso lhe atender do meio-dia à 1 da tarde. Que horas que você vai me procurar? Do meio-dia à 1 da tarde, porque você me encontrará. E aí Deus fala para nós que aquele que me procura de madrugada, esse me achará. Aí eu vou deixar o mistério para vocês procurarem entender o que significa isso. Porque muitas vezes nós não vemos o que está na nossa frente e ficamos fazendo planos, idealizando coisas. Mas aí vem Deus e diz: eu é que tenho os planos para vós. E aí a gente tem os nossos pensamentos confusos que nos confundem, que nos alimentam no dia a dia. E aí a gente começa a criar ideias em cima desses pensamentos e vem Deus em Isaías 55 e diz: eu é que tenho pensamentos a respeito de vós, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus. É Deus mostrando a sua majestade, dizendo o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele quer ser o nosso Deus. Só que aí eu e você, com os nossos pensamentos limitados, com a nossa forma de pensar limitada, com o nosso jeito limitado, não compreendemos. Por exemplo, olha o que Deus diz para nós em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre um santuário do Deus vivo e os ídolos? Porque eu e você somos santuários de Deus, de um Deus vivente, como Ele próprio disse. O que Deus disse? Deus disse assim para mim e para você: só resta nós crermos e buscarmos a sua direção. E na hora da falta da sabedoria, para não confundirmos a nossa mente, fazermos como está escrito em Tiago 1,8, Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem tem sede de sabedoria, peça a Deus. Mas, Jonathan, o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16? Aí Deus diz assim: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. E daí? Como fica a nossa fé neste momento, ouvindo que Deus andará em nosso meio, habitará em nós e será o nosso Deus para que nós sejamos o seu povo? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Aí a gente se enche de fé, né? Só que quando a Bíblia fala sobre a nossa forma de pensar, ela não está dizendo para quando lemos a Bíblia, para quando ouvimos a palavra. Ela está dizendo para amanhã, a hora que a gente acorda, fazer esta verdade acontecer no nosso dia a dia. De não deixarmos a nossa mente se confundir. De não deixarmos as nossas emoções contornarem a nossa mentalidade e guiar o nosso viver. Mas estarmos firmados na palavra, estarmos direcionados pela palavra. E deixar a palavra de Deus, né? Que a palavra, não sei se você já procurou saber, mas a palavra é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade, a verdade. Qual é a verdade? Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. Quem é o caminho? O caminho é uma pessoa. Quem é a vida? A vida é uma pessoa. A gente precisa entender que quando Deus diz lá em Deuteronômio 30:15, escolhe, pois, a vida, a gente chega no Novo Testamento e Jesus diz assim: eu sou aquela vida que o Pai mandou vocês escolherem. Eu sou o caminho que conduz a Ele. Eu sou a verdade que explica a Ele. Como assim, Jonathan? Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Jesus é a plenitude exata de quem Deus era. Toda a plenitude do Deus vivo habitava em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que ter uma mente sadia, ter uma mente focada em Deus, acontece quando o Espírito Santo vem fazer morada.
Por isso que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por isso que somos mais espirituais do que naturais. Precisamos dar acesso ao Espírito de Deus. Quando a gente chega na palavra, a palavra diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que a fé, né? Quem tem sede, peça, e peça com fé e não duvidando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir do estudo que o Jonathan traz. Não vem pelo ouvir do estudo que a Lorena traz. O estudo traz informação. A informação armazenada na tua mente, guardada em teu coração, traz conhecimento. No dia a dia, este conhecimento aplicado se torna sabedoria. E sendo sábio, é perante Deus. Aquele que se acha sábio, seja sábio me conhecendo, diz o Senhor. Então a gente precisa só entender os textos. E por isso a gente tem a página aí do Café com Bíblia, a gente tem o Facebook do Café com Bíblia, a gente tem o grupo no WhatsApp do Café com Bíblia. Então a gente só traz o quê? Não é novas informações nem novos conhecimentos. A gente só compartilha os próprios versículos bíblicos da palavra de Deus. E gera um conhecimento. A gente explana um conhecimento. Acredito que seja por esse caminho. É isso mesmo. E lá em Provérbios 3:5 ele fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. É porque para mostrar que você depende de um Deus. Você não depende, eu realizei algo, eu fiz algo. Até na palavra fala assim, se Deus quiser ou se Deus permitir, amanhã eu irei fazer isso. Porque a dependência de Deus em tudo, em tudo. E lá em Filipenses 4:7 fala assim, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo que habita dentro de nós, guardará o nosso coração, guardará os nossos pensamentos. A palavra de Deus está escrita nas tábuas do nosso coração e é o Espírito Santo que nos faz lembrar desta palavra em nossos pensamentos. E olha o cuidado do Espírito Santo que ele tem, ele guardará os vossos pensamentos. Então, no momento em que você está passando por aquela mente confusa, você está confuso, você não sabe mais no que acreditar, no que se apoiar. Será que realmente isso vai acontecer? Será que realmente esse milagre vai acontecer? Acredite que você serve num Deus do impossível. E você depende desse Deus. E se você não acreditar nele, quando você se achegar a ele, primeiro você tem que crer que ele existe. Então, se você crê que ele existe, você crê nas maravilhas que ele faz. Então, se você crê que nas maravilhas que ele faz, descansa. Descansa o teu coração. O Espírito Santo ele vai te fazendo lembrar da palavra de Deus e vai te acalmando. Vai aquietando o teu coração, vai aquietando os seus pensamentos. E uma questão bem interessante é o quê? A atividade mental errada pode tornar o seu corpo físico cansado, exausto. Porque há uma luta interna. Você está naquela atividade contrária daquilo que você estava acreditando. Você está voltado que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Mas daqui a pouco você começa já a duvidar. Esta guerra mental te torna cansado, te torna exausto. Você sempre está cansado, sempre está com fadiga mental mesmo. Né? Esses dias eu ouvi, bem interessante, nossa, quem trabalha mais em raciocínio, mais mentalmente, até mesmo sentado no escritório, muitas vezes cansa muito mais. Por quê? Porque é a fadiga mental que traz a exaustão física, não desmerecendo os trabalhadores, né, em geral, mas muitas vezes traz a fadiga mental, né? E esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente começa a maquinar as coisas em nosso pensamento e não leva em consideração, que são aqueles pensamentos que vêm e que vão, inconscientes, né?
que a gente vem, pensa, daqui a pouco nem se lembra mais que pensou naquilo, a gente nem se toca e vai embora. Mas a gente tem que prestar muita atenção, porque aquilo que nós pensamos, nós realizamos. O que está cheio o meu coração, assim são as minhas palavras. O coração, a mente, aquilo que eu alimento, assim são aquilo que eu falo. Por quê? Porque a palavra, ela não sai de dentro, de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se você alimentar dentro de você a palavra de Deus, os teus pensamentos voltados a Deus, assim são as suas atitudes, as suas palavras. Os seus pensamentos vão ser calmos, vão ser tranquilos, né? Muitas vezes, né, nos Salmos fala, aquieta o meu coração, né? O salmista fala, aquieta o meu coração, aquieta a minha alma, porque você está abatida dentro de mim. Ou seja, pensando consigo mesmo, trocando seus próprios pensamentos, né? Por que você está abatida? Espera em Deus, confie em Deus. Então, é o que? É você se confrontar com seus próprios pensamentos. Por quê? Porque pode tornar mente confusa e atitudes confusas. E para finalizar, eu gostaria de ler um versículo assim, em Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre seu futuro. O que isso tudo quer nos dizer? Que você não está no controle de tudo e de todos. Você depende de Deus. E você precisa exercitar mais a sua fé e se apoiar mais em Deus. Não se apoiar no teu entendimento. Não racionalize tudo. Não questione tudo que Deus coloca. O Espírito Santo fala no teu espírito, muitas vezes para você fazer algo e você fica questionando. Vamos pôr um exemplo simples, né? Eu senti de dar um cobertor para uma pessoa. E eu fico questionando. Por que dar um cobertor? Com certeza ela tem um cobertor. Por que eu não vou fazer isso? E você fica se questionando. Você fica com uma mente confusa. Por quê? Porque o Espírito Santo fala em teu espírito, dê aquele cobertor, ajude aquela pessoa. Você não sabe da vida daquela pessoa, ela pode realmente estar precisando. Mas na hora vem a racionalização, a questão lógica. Não, ela deve ter, eu não vou me preocupar com isso, você vai deixando de lado. Isso é você se enganar a si mesmo e você deixar de lado a voz do Espírito Santo, né? Então, na sua vida, terá tempos bons, terá tempos ruins, né? Terá momentos difíceis. Mas você tem que crer em tudo e sobre todas as coisas que Deus está no controle. Então não tem por que você se apavorar com as tempestades que estão em volta, né? Se afirme em Deus, os seus pensamentos em Deus. Se você está confuso, já se sentindo fraco, já está se sentindo derrotado, busque a sua esperança em Deus. Porque ainda você vai louvar a Ele pela vitória que Ele vai te dar. Amém? Deu para entender? Então eu vou pedir algo para vocês, né? Não é para você compartilhar o vídeo, né? Se você quiser, você compartilha, eu não vou pedir isso. Mas eu vou pedir o quê? A palavra de Deus, quando há uma má compreensão do versículo, lá em Mateus 22, 29, não vou entrar no contexto, mas só quero usar aquele verso lá. Jesus ele chama atenção e diz assim, errais, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu e você devemos conhecer a Escritura, que é a palavra de Deus, e devemos conhecer o poder de Deus. Ora, aquele que se aproxima é necessário crer que ele exista. É preciso eu conhecer o meu Deus. Em Oséias, Deus diz assim para nós através do profeta, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, para a gente gravar, isso é comprovado, se a gente escreve, a gente grava mais. Eu queria pedir para você ir escrever no comentário aí, Hebreus 10, 16. Para que você seja curioso a ir procurar o que está escrito lá. Se possível, escreve aí no comentário, Hebreus 10, 16.
Porque você escrevendo, você vai gravar. E o que está escrito lá? Lá está escrito isso daqui, ó. Você vai apenas ouvir. E daí você escreve. E depois você vai sentir uma necessidade de querer saber sobre esse versículo e vai ler na tua Bíblia. Mas lá está escrito assim que faz parte da nova aliança, né? Que Jesus fez. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Eu porei em seu coração as minhas leis e escreverei em sua mente todas elas. Você veja quão fundo vai o ato de termos uma mentalidade sadia, de termos uma forma de pensar que não nos confunda. Então escreva aí no comentário aí, daí eu vou ver quem é você também, né? Vou ver se você escreveu. Escreva aí no comentário. O pastor Romeu Júnior já escreveu lá: esta é a aliança que farei com eles depois desses dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as inscreverei em seu entendimento. Então você veja, escreva aí, porque quando a gente escreve, a gente grava. E o que eu quero fazer agora? Eu quero orar por você. Eu quero orar agradecendo por este momento que estivemos juntos, por este estudo que ocorreu, né? Que seja de grande aprendizado sobre nossas vidas e que todos nós possamos pôr em prática. E se recorde, informação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por cada vida que se achegou a ouvir este estudo, seja ela proposital, que veio para assistir, ou que apenas por intuito viu algo acontecendo e decidiu entrar nesta sala de vídeo, Pai. Eu te peço que abençoe, que guarde, que proteja e que toque estes corações. É em nome de Jesus que eu te peço por cada vida, Pai. Dai-nos uma noite abençoada, guardada e protegida por Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de escrever aí no comentário o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16, para que quem venha assistir depois aí e sondar os comentários veja o que está escrito. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima segunda-feira estaremos aqui. Amém? Fui! Tchau, tchau!